desse trabalho é metodologias para medição de índices de mudança volumétrica, como a avaliação da disciplina de mecânica de solos não saturados, que faz parte do programa de pós-graduação de Geotecnia da Universidade de Brasília, que é ministrada pelo professor Manuel Porfírio. Eu, Natália Boaventura, vou falar sobre este, que é o tema do capítulo 3 do livro base da disciplina, que é Soil Mechanics for Unsaturated Soils. De forma geral, a introdução, uma breve introdução sobre a teoria da variação volumétrica, os índices coeficientes associados a todas essas mudanças, as superfícies características, procedimentos e testes para obtenção desses itens, os resultados típicos e os índices em si. Bem, a teoria da variação volumétrica eu não irei aprofundar tanto na sua definição, pois tem um capítulo 12, que é anterior a este capítulo, no qual estou falando. Ele apresenta diversas formulações, teorias de Coleman, de Bichot, de Biot sobre a teoria da variação volumétrica, mas de forma geral são relações constitutivas das variações, das características do solo. Então a gente está trabalhando, lembrando que a gente está trabalhando em solos não saturados, que são solos que têm um tratamento mais complexo e mais matemático e comportamental, mecânico mais complexo. Cada solo tem um parâmetro, então esses parâmetros, cada solo tem uma curva característica, uma superfície característica, e a maioria da obtenção dessas curvas e desses parâmetros são por equipamentos e metodologias em ambientes laboratoriais. Existem em campo, contudo, pela complexidade do solo não saturado, se faz mais em ambiente laboratorial. Isso é uma superfície característica, a gente pode observar que ela sempre, no caso, chama superfície porque ela está sendo trabalhada em 3 dimensões, que no caso são mátrica, a tensão efetiva e alteração, ou seja, volume de vazios ou conteúdo de água. Esse conteúdo de água pode ser umidade gravimétrica, índice grau de saturação, umidade volumétrica, índice de água. Então, assim, existe essa variação do que a gente está avaliando, pode se alterar porque existe correlação em todos esses dados. No caso, a gente sempre, como está trabalhando com solos não saturados, a gente sempre faz a avaliação em sucção mátrica. E é importante sabermos que, para os resultados que serão apresentados mais à frente, que a gente pode fazer uma correlação entre onde pré-adensamento dos solos saturados com a tensão máxima mátrica deste solo já apresentou. Então, assim, pelo histórico de tensões, então, assim, existem essas correlações. Então, as curvas características, a gente pode ver que elas têm variações, e normalmente esses índices que nós procuramos, eles são obtidos dessas curvas, dessas superfícies, e são inclinações dessa superfície. E podem ter tanto aumento, decréscimo de um lado, crescimento de outro, neste espaço avaliado. No caso aqui, a gente tem 2 índices, então, nós temos o BM e o AM. No caso, o BM nós chamamos de coeficiente de água contida e o AM a gente fala de coeficiente de mudança de volume. Então, normalmente são dadas pelas inclinações. Então, e essas superfícies, elas apresentam esterese entre o processo de molhagem e secagem, e elas podem alterar, né, de acordo com essa molhagem e secagem. Então, para a gente obter essas curvas, essas superfícies características, nós temos os ensaios e testes para serem realizados. Se realiza nos ensaios no carregamento e no descarregamento. Ambos, carregamento e descarregamento, é feito o ensaio edométrico, né? Que é o adensamento comum, ensaio de adensamento. O que altera do ensaio comum é a preparação dessa amostra, que pode ser em free swell ou constant volume test. Outros ensaios nós temos para o carregamento Pressure Plate Drying Test e no descarregamento Pressure Plate Wetting Test. E temos o ensaio de contração. Esses são os ensaios mais comumente feitos. Constant Volume Test são dos testes são feitos a partir do ensaio de endométrico, são procedimentos para amostras não saturadas. O Free Swell, de uma maneira geral, a amostra ela é submersa numa água destilada,
com uma pressão simbólica até atingir o equilíbrio com o exterior. Então, ela pode expandir livremente. Ao atingir este equilíbrio, é feito o ensaio edométrico com carregamento e descarregamento normalmente. Já no constante volume, tá? Essa amostra ela tem um volume que ela é mantido constante, então ela é submersa, mas o volume da amostra é mantido constante com aplicações de carga, de acréscimos de carga até que tenha um equilíbrio. E aí vão fazendo ciclos e posteriormente faz o ensaio edométrico normalmente. Outro ensaio que nós temos para a curva, para a superfície de retenção, para a gente obter, é o Pressure Plate Drying Test. Ele é feito com um equipamento que chama Pressure Plate Extractors, que podem ser feitos, eles aplicam diferentes valores de sucção mátrica na amostra de solo. Ele pode ser feito em ambiente laboratorial ou em campo, e isso é uma das grandes vantagens desse ensaio. Ele tem dois tipos de extratores, né? Podemos falar assim, um que aplica níveis de tensão mátrica até 200 kPa e outros com valores maiores que 1500 kPa. Então, da sucção mátrica, ela vai gerar uma drenagem de poropressão através do disco que é colocado abaixo, esse disco é saturado, que é colocado abaixo da amostra. E aí uma bureta está acoplada nesse sistema e existe uma variação do volume de água da amostra. Então, até atingir o equilíbrio em que o solo vai possuir um teor de amostra reduzido em relação ao aumento da sucção mátrica. Então, para cada ponto, para cada redução é medido e dessa maneira forma-se uma curva. Esse gráfico ele é plotado com o valor desse conteúdo de água, que pode ser medido, igual eu falei, por diferentes índices, versus o logaritmo da sucção mátrica correspondente. Aqui, alguns resultados típicos mediante com esses ensaios, são curvas que são feitas e vou dividir em solos incompressíveis e compressíveis. Os solos incompressíveis, essa figura ela trabalha uma rocha giz macia, que a gente pode ver soft shock e hard shock, que é uma rocha giz dura, ou seja, a gente considera como se fosse um solo incompressível. Podemos ver que por ela ser macia, ela possui maiores grãos, dessa maneira, maiores espaços, né, vazios entre os grãos, então ela consegue armazenar mais água, enquanto na mais densa, mais dura, ela possui ela atinge apenas 10% de conteúdo de água. A gente pode, quando a curva ela tem essa queda, neste ponto aqui é quando ele atinge, ele sai do nível saturado e atinge a não saturação, então é com a entrada de ar. Então esse ponto aqui representa a entrada de ar. Esses pontos A para B, C para D, é o que nós representamos a esterese. Então ao secar e molhar, ele nunca vai voltar ao mesmo ponto. Eles sempre vão ter movimentos ao descarregamento e corregamento, alterações da estrutura do solo. Então na molhagem e na secagem. Já nessa figura a gente pode avaliar aqui, quanto maior, para maiores valores de sucção mátrica, as curvas de secagem elas se tornam similares. Então a gente pode aplicar, quanto maior a gente vai aplicando, tanto a rocha seja dura ou macia, elas possuem a mesma variação de grãos, porque aqui a água que começa a sair é uma água que aqui já saiu a água superficial, podemos dizer assim. Aqui já estamos com água mais intersticial, então nos grãos menores. Então eles têm um comportamento muito similar para altas tensões de sucção. Na figura 4 a gente pode verificar o efeito da densidade inicial seca na curva característica. O comportamento da densidade na amostra é muito similar com a questão da água contida, exatamente pela essa relação da densidade com água e com a presença de água e de compactação e afim. Enfim, quando a densidade seca inicial ela aumenta, os tamanhos dos poros eles são menores e o valor de entrada de ar ele se torna mais alto. Para amostras de alta densidade, a taxa de dessaturação ela é mais lenta para amostras com baixa densidade. Então, dessa maneira, a gente pode dizer que as amostras com alta densidade têm um maior
conteúdo de água que as de baixa densidade para valores de sucção mátrica, além dos valores de entrada de ar. Então, a gente pode verificar tudo isso que eu falei por esse gráfico. Para resultados típicos para solos compressivos, a gente pode avaliar essa figura 5, que foi feita com a London Clay, que é uma argila de Londres, em tradução livre. Então, a curva A representa o solo natural na sua avaliação natural, e a curva B e C são os processos de umedecimento e secagem. Então, a gente pode ver que vem para A, seca, sobe para B, seca de novo, vai para C, e a gente pode ver então que a curva B e C elas se tornam inferiores, com valores inferiores de conteúdo de água e para uma mesma sucção máxima que a curva A. Então isso mostra a relação que eu disse no início do vídeo da relação com solos saturados e não saturados com a tensão de pré-adensamento. Então a tensão de pré-adensamento, no caso a sucção mátrica, esses processos de molhagem e secagem tem uma relação nos solos não saturados, com a tensão de adensamento para solos saturados. A curva D, a gente pode verificar que ela tem uma grande, no final elas têm um comportamento similar, mas ela tem uma grande inclinação, uma grande queda bem drástica, e essa curva D ela foi obtida a partir de um solo amolgado. Então, a gente tem uma perturbação desse solo com os diversos ciclos de passagem que se passaram de molhagem e secagem deste solo. Então, gerou essa curva bastante íngreme. A curva G é um solo que continuou sendo ensaiado, só que ele com diversas... Então, a gente tem uma curva com diversos pontos de estrutura diferente. Então, ela é uma curva que ela não é significativa, ela não tem uma verdadeira grandeza de avaliação, ela não é significativa. Então, quando a gente vê todas essas curvas de molhagem, secagem, com solo amolgado, a gente pode avaliar que tem uma relação única entre a umidade gravimétrica, o conteúdo de água, seja qual for, igual eu falei, qual dos critérios qual dos índices que a gente está utilizando, com a sucção mátrica para solos amolgados, que independe dessa estrutura do solo, da sucção mátrica ou do estado inicial. Então, a gente pode ver que no final ela chega num comportamento muito similar. Então, assim, a gente vê que solos compactados para diferentes umidades e densidades, ou seja, a relação sucção mátrica e água contida, ela não depende da densidade seca do solo. Então, a gente pode verificar isso daqui por essas informações, por esses ensaios que foram feitos. E aí, quando a gente não tem como avaliar o valor de entrada de ar do solo, a gente faz por meio da curva de contração, que no caso aqui a gente mostra. Então, vem a curva de contração. No momento em que a curva de contração se separa da satural line, a gente tem aqui nesse momento um momento em que o solo começa a ficar não saturado, a ter entrada de ar, e aqui essa é a umidade, no caso 22%, em que deixa de ter saturação, que o solo deixa de estar saturado. Quando a gente está falando também uma outra forma de obter no carregamento, é esse ensaio que eu acabei de mostrar de contração. O mais comum faz essa curva que eu mostrei anteriormente, e o mais comum também é feito com pressure plate extractors, e a estrutura, a amostra é mergulhada em mercúrio. Então, a gente pode ver que esses são os índices de mudança que se obtém no carregamento. Então, cada teste ele obtém valores, aqui são as superfícies, nessa A e C, enquanto a B e a D nós temos as curvas características, são obtidas por ensaios, e cada um desses valores coeficientes que nós temos no carregamento, no caso, eles são importantes para a obtenção dessas curvas e para a determinação da característica. A mesma coisa acontece no descarregamento. Então, com os ensaios do descarregamento, nós temos os índices CTS, CMS, DTS e DMS. O que acontece também aqui, né, que é o CM, CT, DT e DM. Que, né, a diferença apenas o S no final, porque esse aqui é, no caso, descarregamento e a outra é carregamento. Então, cada índice ele é associado a uma superfície constitutiva específica, a um ensaio e a um solo. Então, a partir disso, nós temos a gente consegue aplicar a teoria da variação volumétrica, todas as relações constitutivas, as teorias, as fórmulas, todas
com seus respectivos índices a partir do comportamento do solo não saturado com a obtenção desses ensaios. Então, esses ensaios laboratoriais são de extrema importância para a obtenção dessas curvas, para a obtenção da superfície, para assim caracterizar o solo não saturado em toda a sua complexidade. Muito obrigada!